stone. You lived and died, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Meus queridos, graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Que bom, mais um estudo, que bom você está aqui. Você está aqui, que você está desejando aprender mais do Espírito Santo, aprender mais do Senhor Jesus Cristo. Hoje, para a glória de Cristo Jesus, vamos começar mais um estudo, porque é o que nós precisamos, gente. Conhecer Jesus e prosseguir em conhecê-lo. O Senhor Jesus, ele diz assim: o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. É necessário a gente conhecer as Escrituras. É necessário a gente conhecer cada vez mais de Deus, porque nesses últimos dias existem muitos falsos profetas. E existe 3 tipos de doutrina: doutrina dos demônios, doutrina dos homens e a doutrina de Deus. E o que é a doutrina de Deus? É o próprio Jesus Cristo. Então vamos trilhar aqui uma jornada. Sempre vou estar lendo aqui as Escrituras e o Senhor Jesus vai estar colocando as palavras no meu coração. Vamos estudar Hebreus. Para mim, Hebreus me libertou muito. Quando eu me converti ao Senhor, é próprio de a gente ir para uma igreja e lá eu aprendi muita coisa. Veio tradições, ensinaram doutrinas de homens, vem todo. Mas um dia eu achei as coisas muito confusas. Cada um com suas doutrinas, cada um falava uma coisa. E eu perguntei: Senhor Jesus, o que é que eu faço? O Senhor Jesus disse no meu coração: você não está lendo as Escrituras. Você anda com as Escrituras para lá e para cá, mas tem que tirar um tempo para ler. E eu fui estudar Hebreus. Quando eu terminei de ler, terminei de estudar Hebreus, eu senti a liberdade no meu coração. O Espírito Santo falou profundamente. E eu não tenho nenhuma dúvida que ele vai falar ao seu coração. Quem sabe você já até leu Hebreus, mas aqui nesse estudo você vai dizer: Senhor, eu nunca tinha visto isso. Deus Pai vai abrir nosso entendimento cada vez mais. Amém? Pois esse é o nosso objetivo. Eu quero aqui nesse estudo de hoje fazer a introdução e outros vídeos a gente vai dar continuidade. A introdução é muito boa, nós precisamos saber quem escreveu Hebreus. Algumas pessoas falam que foi o apóstolo Paulo, outros dizem que não. O autor desconhecido, né? Eu prefiro dizer que o escritor aos Hebreus, eu vou me direcionar assim com vocês, escritor aos Hebreus. E outra observação: missionário, importa muito quem escreveu? Não. O importante é a gente saber que essa carta maravilhosa foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. E isso eu não tenho dúvida. Foi inspirado pelo Eterno, que é o principal. Bem,
o eterno, o Senhor. Então é esse. Às vezes a pessoa fica atrás muito, quem foi que escreveu, quem não escreveu. Gente, não vamos tirar a credibilidade dessa carta de forma nenhuma. Então escreveu quanto? Há cerca de 67, 69 depois de Cristo. Depois de Cristo. E eu quero ler aqui, para vocês entenderem aqui o propósito. Hebreus foi escrito principalmente para os cristãos judeus. Então, para os judeus que compreendiam bem o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, compreendia bem os livros históricos, os profetas. Então, aqui não foi para leigos, foi para os judeus que estavam sob perseguição e esmorecimento. O escritor procura fortalecê-los na fé em Cristo, demonstrando cuidadosamente a superioridade e a finalidade da revelação, a redenção da parte de Deus em Jesus Cristo. Demonstra que as disposições divinas para a redenção vista no antigo conceito cumpriram-se e tornaram-se obsoletas pela vinda de Jesus Cristo. Jesus, gente, ele é o cumprimento. Os profetas falaram, os escritores relatavam do Messias e o Messias veio. E pelo estabelecimento de um novo conceito, confissão de Cristo até o fim. Jesus veio fazer uma nova aliança. A prosseguirem para a maturidade espiritual. Esse livro, eu te convido a você vir para a maturidade espiritual. Missionário, isso aí eu já sei. Vamos prosseguir. Gente, imagina uma criança que vai para a escola aprender a ler. Se essa criança ficar só no A, E, I, O, U, como é que essa criança vai prosperar, gente? Imagina a gente querendo levar a criança para o alfabeto e a criança lá, A, E, I, O, U, 1 ano, 2 anos, A, E, I, O, U, e não vai. É necessário a criança prosseguir. Necessário aprender as consoantes, as vogais. É necessário essa criança começar a aprender as sílabas, começar a ler e ir marchando. Pois bem, tem muitos crentes, muitas pessoas que ficam só em uma coisa só e nunca prospera. Nosso objetivo aqui, ao ler Hebreus, é a maturidade espiritual. Precisamos saber também o que é da competência do Deus Pai, do Eterno, e também nós precisamos compreender o que interessa para a gente. Que às vezes tem gente que fica preocupado muito em algo que é do Espírito Santo, que é do Eterno, que vai fazer. Só o Eterno pode fazer. E eles ficam preocupados. Não. Aqui nós vamos procurar o que nós precisamos fazer como igreja do Senhor. Então ele chama aqui para a maturidade espiritual. E não volveram ao estado de condenação, ao caso, abandonando a fé em Jesus Cristo. Esse é o nosso objetivo. E nesse momento, aqui, eu quero entrar dentro de uma aeronave, dentro de um avião, e nós vamos voar sobre o livro de Hebreus, olhando assim, da parte de cima. Eu vou ler toda a visão panorâmica para vocês aqui. O que nós estaremos estudando nessa introdução? Nós vamos estudar aqui argumentos que Cristo e a fé cristã sobrepujaram o judaísmo. Viu, gente?
Nós vamos aprender aqui que tem muitas coisas do judaísmo que, se você pratica, você vai deixar de praticar. Em revelação, Jesus Cristo é a revelação plena e a final de Deus. Nós vamos ver que o Senhor Deus, ele se revelou à humanidade de forma progressiva. Adão e Eva significa humanidade. Deus se apresentou de várias maneiras, através da natureza, nós vamos ver, através dos profetas, através da consciência humana, e afinal, a revelação mais top, maior que existe, Cristo Jesus, nosso Senhor. E tem gente que fica ainda na primeira admirando a criação. É maravilhosa, viu? Essa primeira da criação, os pássaros. Agora mesmo já estou ouvindo ali um pássaro cantando. Ele já está louvando o seu Criador. Ele já está com um objetivo para isso. Então é lindo. Os céus proclamam a glória de Deus. Mas nós vamos ver que Deus, ele veio com a revelação mais forte ainda. Jesus Cristo é a revelação plena, final de Deus para a humanidade. Jesus Cristo, ele é superior aos profetas, ele é superior aos anjos. Exortação, o perigo da negligência. Vamos aprender aqui, gente. Não sejais negligente. E tem muita gente caindo nesse pecado. Superior a Moisés. Exortação, o perigo da incredulidade. Ele vai exortar. Aqui o livro é rico, é forte. Jesus Cristo, ele é superior a Josué. Como o nosso grande sumo sacerdote supera em tudo o sacerdócio levítico, Jesus está acima, superior nas suas qualificações. O perigo de permanecer espiritualmente imaturo, nós vamos crescer através desse livro. Meu Deus, é muito forte. Exortação, o perigo de cair, não podemos cair. Superior em seu caráter, Jesus Cristo é. Superior em seu ministério, situado em melhor santuário, baseado em melhor conceito, realizado mediante um melhor culto, cumprimento mediante em melhor sacrifício, a aplicação, a exortação, a perseverança, no âmbito da salvação, no âmbito da fé. Vamos falar aqui da natureza da fé. Meu Deus, vou até marcar aqui. Meu amado, nós precisamos saber o que é fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Será que é louvado a gente ficar procurando sinais? Será que é preocupado a gente sair por aí procurando milagres? O que é fé? Fé é acreditar em coisas que a gente não vê. Convicção de algo que se espera. A gente não precisa tocar em nada. Lembra de Tomé? Tomé saiu da fé. Eu só acredito em Jesus, Tomé falou. Que falaram para ele que Jesus tinha ressuscitado. Ele disse, eu só acredito se eu colocar nas mãos do Senhor Jesus o furo aonde foram colocados os pregos. Só acredito se eu colocar do lado dele aonde aquele guarda furou com a lança. Isso é incredulidade, gente. E quando Jesus apareceu para Tomé, disse, Tomé, está aqui, ó, furo dos pregos, está aqui o furo das lanças. Tomé, deixa de ser incrédulo, seja crente. Então esse livro aos Hebreus vai ensinar a gente a viver pela fé.
exemplo de fé do Antigo Testamento. Vai falar do pai Abraão. Meu Deus, que coisa boa. Há vindicações da fé aperfeiçoada em Cristo Jesus, no âmbito da resignação, no âmbito da santidade. Esse livro vai falar sobre a santidade, prioridades de santidade, a prática da santidade. Então, é um livro maravilhoso, muito desafiador, para a gente estar aprendendo cada vez mais, gente. Estou feliz. Aí também aqui tem umas considerações preliminares. Este livro foi destinado originalmente aos cristãos de Roma, aos crentes, aos judeus. O seu título nos manuscritos gregos mais antigo diz apenas aos hebreus. Seu conteúdo, no entanto, revela que foi escrito aos cristãos judeus. O emprego que o autor fez da Septuaginta, da versão grega do Antigo Testamento, nas citações do Antigo, indica que os primeiros leitores foram provavelmente judeus de idioma grego, que vivia fora da Palestina. A expressão "os da Itália vos saudam". Que maravilha, viu? Provavelmente que o autor escreveria para Roma e que na ocasião incluiu saudações de crentes italianos que viviam longe da pátria. Os destinatários podem ter sido igrejas em lares. Viu, gente? Naquela época existia muito as igrejas em lares da comunidade cristã de Roma, das quais algumas estavam a ponto de abandonar a fé em Jesus Cristo e voltar para a antiga fé judaica. Tem gente praticando mais, meu irmão, a fé judaica do que o próprio Jesus Cristo, por causa da perseguição e do desânimo. Então era muito perseguição. Os primeiros a perseguir os cristãos foram os judeus. Perseguiram, prenderam, mataram, penduraram Jesus na cruz, mataram Estevão. O escritor não se identifica no título original, nem através do livro, embora fosse bem conhecido dos seus leitores. Por alguma razão, perdeu-se a sua identidade. Então, como já foi dito, o principal objetivo é saber que essa palavra foi inspirada pelo Espírito Santo. Estou aqui nesse momento olhando aqui a carta maravilhosa, Epístola aos Hebreus, a revelação de Deus. Cristo é o Filho e os anjos são ministros. Jesus Cristo. O perigo da negligência. Gente, muita coisa boa iremos ver. Bem, você pode compartilhar com o irmão, com a irmã, dizer, gente, o missionário Valdeci vai trazer uma ministração da Epístola aos Hebreus. Vai ser uma maravilha. Estou muito feliz para em breve já começar a ler. E esse livro, essa epístola, essa carta tem quantos capítulos? 13 capítulos. Mas nós precisamos aprender que não estaremos estudando aqui a questão de capítulos. Porque capítulos, versículos, para a igreja, para a gente procurar os textos, é bom. Mas para mim foi muito dividido. Tem gente que vive mais com versículos isolados. Uma parte ajudou, mas outra parte atrapalhou. Então nós vamos ler Hebreus sempre com um pensamento só. Não podemos deixar alguns versículos, alguns capítulos ficar atrapalhando a nossa linha de raciocínio. Da forma que a gente começar, a gente vai terminar. Tá bom? Aguardo vocês
Em breve, nós já estaremos dando início. Senhor Jesus abençoe. Vamos nesse momento orar ao Senhor Jesus para nos dar força. Se prepare, ore, compre um marcador, esteja com a Bíblia na mão nos próximos estudos. Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado por tudo. Sem o Senhor, nada podemos fazer. Nesse momento aqui, Senhor, eu entrego esse estudo aqui em oração e nós vamos aprender e o Senhor vai usar essa epístola para abrir nosso entendimento. Muitas coisas aprendemos, as doutrinas de homens, às vezes doutrinas de demônios, às vezes ensinamentos errados, tradições, mas essa palavra é um desafio para a gente. Nós vamos ler e ao ler nós vamos lembrar das palavras do apóstolo Paulo, que diz que o Senhor vai renovar o nosso entendimento. E sabemos que vida eterna é te conhecer e prosseguir em te conhecer. Então, em breve estaremos lendo e abra nosso entendimento. Precisamos, em nome do Senhor Jesus. Então, meus amados, abraço do missionário, aguarde, divulgue, Jesus te ama, estamos juntos. Abraço.